O Padre e a Vampira. Religioso afugentou o mal. Boa noite a todos. Esta é a história do Padre Clemente, um religioso que atuava junto a uma comunidade isolada na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Em certa ocasião, apareceu na cidade uma bela moça de longos cabelos negros, olhos verdes e um lindo sorriso, além de um corpo escultural que atraía olhares por onde passava. Ela se apresentou como Morgana e seria a nova professora da escola da comunidade. Mesmo sendo simpática e educada, ela mantinha um ar de mistério, pois não recebia ninguém em casa e não tinha o costume de ir à missa, coisa rara naqueles tempos, principalmente numa comunidade onde todos eram muito religiosos. Não demorou muito e as fofoqueiras de plantão começaram a falar mal da moça, dizendo que ela se insinuava para os homens. Uma das que mais falavam era Dona Zica, uma solteirona convicta, cujo prazer era bisbilhotar a vida alheia. Um dia a idosa chegou ao ponto de espiar a moça através da janela do quarto e viu Morgana andando nua pela casa, enquanto preparava um banho com ervas. Escandalizada com a cena, Dona Zica deu um passo atrás e, sem querer, derrubou um vaso do jardim. Imediatamente Morgana olhou pela janela, mas suas feições estavam diferentes. Dona Zica podia jurar que ela parecia uma velha e que havia presas saindo de sua boca, além dos olhos brilharem na cor vermelha. A idosa saiu correndo e se trancou em casa apavorada. Ela acendeu uma vela para São Miguel Arcanjo, seu santo de devoção, e começou a rezar. Pouco tempo depois, a noite chegou. Dona Zica estava jantando quando começou a ouvir um barulho no quintal. As galinhas pareciam alvoroçadas. Achando que era uma raposa que estava atacando as aves, a mulher saiu no quintal segurando uma vassoura. Assim que ela chegou perto do galinheiro, escutou o bater de asas muito grandes. Sem entender o que estava acontecendo, Dona Zica ficou olhando o galinheiro por um instante. Foi quando escutou de novo o bater de asas e o som de algo pesado tocando o chão atrás de si. Quando a mulher se virou, deu de cara com um monstro horrível. Tinha cara e asas de morcego e o corpo que lembrava uma pessoa, mas com pele de lagarto. A criatura pegou a mulher pelo pescoço com uma só mão e a ergueu, olhando-a direto nos olhos. Antes de ter a garganta rasgada pelo monstro, Dona Zica reconheceu os olhos verdes que a fitavam e disse: "Você é a professora." A criatura então falou: "Você vai pagar o preço por me espionar, sua velha maluca." E com um só golpe tirou a vida da idosa. No dia seguinte, quando o leiteiro foi entregar o leite para a mulher, achou estranho ela não responder. O homem então foi olhar o quintal e viu que estava tudo bagunçado. O galinheiro destruído com muitas galinhas mortas espalhadas pelo local. E o corpo da mulher na porta da cozinha, com sinais de ataque de um animal selvagem. Assustado, o homem saiu gritando por socorro. Logo uma multidão se aglomerou em frente à casa de Dona Zica. Todos queriam saber o que aconteceu. As autoridades concluíram que uma onça tinha atacado o galinheiro e foi surpreendida pela idosa, que acabou morta pelo animal. Afinal, que outro animal teria força para fazer tal estrago e matar uma pessoa? Logo, os homens, liderados por meu bisavô Ludovico, organizaram uma caçada para encontrar a onça. Enquanto isso, o Padre Clemente fazia os preparativos para a missa de corpo presente, que seria realizada na manhã seguinte. Toda a cidade compareceu para se despedir de Dona Zica. Um pouco antes da missa começar, a professora Morgana entrou na igreja e foi se sentar na primeira fila, bem na frente do padre. Ela usava um vestido vermelho justo com uma grande abertura lateral. Ao contrário do resto da comunidade, ela parecia estar radiante e mais sensual do que nunca. Para espanto de todos, quando o padre começou a falar da pobre senhora falecida, Morgana começou a rir. Quanto mais o padre tentava continuar, mais ela ria, causando um escândalo entre os presentes. O padre parou de falar.
e se dirigiu a ela pedindo que se retirasse, pois estava desrespeitando a falecida, os presentes e a igreja. Morgana riu ainda mais e falou: "Essa vaca teve o que merecia. Todos vocês também vão ter." Nesse instante ela ficou em pé, foi para o centro da igreja e tirou o vestido, ficando completamente nua. "Eu sei que os homens dessa cidade me querem, incluindo o senhor padre. Eu percebo como me olham", disse Morgana. Algumas mulheres correram e tentaram cobrir a professora, mas ao chegar perto, uma luz muito forte envolveu a moça. Quando a luz diminuiu, o monstro revelou sua verdadeira forma. Parecia um homem com cara de morcego e asas gigantes. "Eu sou Belial, príncipe do inferno. Vou levar suas almas comigo e depois me alimentarei dos seus corpos e do seu sangue", disse o demônio vampiro. As pessoas apavoradas começaram a se afastar. Foi quando o padre Clemente correu e ficou entre o monstro e os fiéis, segurando um crucifixo em uma mão e a Bíblia na outra. "Daqui você não passa, demônio", disse o padre com firmeza enquanto rezava o credo. Mas Belial era muito poderoso e agarrou o padre pelo pescoço, fazendo com que ele derrubasse a Bíblia. Algumas pessoas começaram a rezar também. Logo todos na pequena igreja rezavam. Furioso, o demônio jogou o padre longe e partiu em direção às pessoas, que rezavam ainda mais forte. Alguns homens tentaram deter o monstro usando os bancos da igreja. No meio dessa luta de vida ou morte, Padre Clemente se levanta, pega a água benta e joga no monstro. A água queima a pele do demônio, que se vira na direção do padre, mas o religioso está com a Bíblia na mão e começa a ler uma oração de exorcismo. Belial tenta alcançar o padre, mas é impedido pelos homens, que jogam os bancos contra ele, o que dá tempo ao padre de chegar ao fim da oração. Corajosamente, Padre Clemente avança na direção do demônio, apontando um crucifixo e rezando com mais força. Mesmo enfraquecido, o monstro ainda tenta atacar o religioso, quando é atingido por um tiro na cabeça. Era meu bisavô Ludovico, que voltava da caçada com os outros homens, e notaram a confusão na igreja. Logo, uma saraivada de balas atingiu o demônio, que ainda estava vivo e tentava se levantar. Mas Padre Clemente pegou o antigo crucifixo e cravou no peito do monstro e o urrou de dor. "Desgraçado, você me venceu hoje, padre, mas eu vou voltar e me vingarei", disse Belial antes de tombar sem vida. Exausto, Padre Clemente caiu de joelhos e foi socorrido pelos fiéis, enquanto alguns homens levavam o corpo do monstro para fora e o queimavam. Mais uma vez, o corajoso Padre Clemente enfrentou o mal e venceu.